Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 30 de janeiro de 2026, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Palavras do Coração, volume 1, pelo espírito do Dr. Hermann, na psicografia de Altivo Panfiro, é denominada Seres em Evolução. E traz a seguinte passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Dos progressos adquiridos, podeis facilmente imaginar os progressos futuros. E das melhorias sociais conquistadas, novas e mais fecundas melhorias. Por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. E Dr. Hermann nos diz: na Terra, o homem costuma encontrar sua felicidade e sua realização naquilo que se convenciona chamar de prazeres humanos. Na realidade, deveria buscar a felicidade em si mesmo. Encarnado, procura nos seres o retrato de suas próprias sensações. Quando no espaço, o espírito percebe valores diferentes dos que tinha quando encarnado. É quando pode observar o mundo de forma mais abrangente, sentir a grandiosidade do universo e reconhecer nas criaturas encarnadas seres em processo de crescimento. Ausculta, então, os espíritos superiores e os vê como espíritos que avançaram adiante e que estão transmitindo os conhecimentos que conquistaram através das múltiplas existências. Sondando a si mesmo, o homem constata a distância que o separa desses seres em pleno caminho evolutivo. Às vezes, ainda nas escalas bem iniciais, percebendo o universo, as criaturas, o seu próprio guia espiritual e as enormes distâncias que terá de vencer, proclama a si mesmo a premente necessidade de avançar na direção do mais alto, na direção do mais puro, do mais elevado. Por trazer esse propósito de crescimento, por constatar a distância a percorrer e por lutar com as dificuldades, o homem vai trabalhando a sua própria consciência, mudando os seus desejos, mudando os seus sentimentos, mudando as suas sensações. Não quer mais o contato com forças parecidas com as suas, mas anseia o mais elevado, busca o superior. Nesse mistério santificado, caminha entre altos e baixos, sempre tentando se direcionar para a frente. Por isso é que, mesmo entre aqueles seres que estão na retaguarda, existe o desejo de vencer a distância que os separa dos seres superiores. Trabalhando, portanto, progridem e abençoam o trabalho que realizam, o qual lhes faculta o progresso. Os seres em processo de elevação melhoram o próprio padrão espiritual, os próprios sentimentos, já que desejam o melhor para si e sentem o melhor naquelas forças que os chamam para o trabalho no bem. Que este propósito santificado signifique muito para todos nós que temos desejo de vencer e de caminhar. Nunca esmoreçamos, porque sabemos que o progresso é a conquista de nós mesmos, feita por nós mesmos. Que Deus nos abençoe e conduza agora e sempre. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Olá, irmãos, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio e da TV Abel.
Hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos examinar as questões 237 a 256. Essas questões estão na parte 2ª do Mundo Espírita ou o Mundo dos Espíritos, no capítulo 6 da Vida Espírita. O item é Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Então vamos às questões do estudo de hoje. Como são muitas, eu resolvi agrupá-las em assuntos que têm relação. Então, nós começamos com a 237 a 238. De volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha na Terra? São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Eles sabem tudo? Então, quando eu desencarno, eu levo comigo as percepções que eu tenho, eu consigo ver, ouvir, sentir, e minha inteligência eu consigo também entender, me comunicar. E essas percepções existindo na parte espiritual, elas são ilimitadas. E os conhecimentos, como é que ocorre? Eu desencarno, eu fico sabendo de tudo? O espírito, ele sabe de tudo? Quando desencarna, como é que funciona isso? Eles respondem: com relação às percepções, sim, conserva as percepções, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tem a que vencer. Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Ora, regressando à verdadeira pátria, a pátria espiritual, o espírito ele se vê livre do corpo denso, que na realidade é um filtro, é o nosso filtro de carne. Ele vai levar sim as percepções de que aqui dispunha, ele não perde nada. Ele, pelo contrário, ele as dilata, porque não há mais empecilhos materiais, né, que possam limitar essas percepções. Então a inteligência, que é um atributo, ela vai se manifestar livremente no espírito. Se não tiver, quanto mais empecilhos tenha, mais dificuldade ele vai ter. Mas, livre dos empecilhos materiais, a inteligência consegue se manifestar mais livremente. E o conhecimento, né, do espírito, o conhecimento vai ser sempre proporcional ao progresso que aquele espírito tem alcançado. Nós, quando desencarnamos, nós vamos ter acesso às nossas lembranças do passado, mas se nós não progredimos, se nós não nos adiantamos, eu vou ficar só com o que eu conheço mesmo. Pode acontecer por uma prova ou uma expiação, um espírito que encarne, ele tenha o esquecimento sobre determinados conhecimentos. Um matemático, por exemplo, ele pode reencarnar e, para ele se dedicar a uma determinada tarefa, essa parte que ele sabia da matemática fica ali guardadinha, escondida. Quando ele desencarna e tem acesso às informações, às percepções, novamente sem o filtro de carne, ele vai se lembrar, recuperar que, puxa vida, eu sei matemática, eu fui um matemático. Isso tudo volta, porque ele não tem mais necessidade de ter essa habilidade ali bloqueada para que ele desenvolva outra. Mas eu vou ter sempre aquilo que eu conquistei. O fato de desencarnar não vai fazer com que não passe de mágica, eu que não sabia nada, de repente saber de tudo. A origem da vida, do mundo, de Deus, acerca das coisas. Não, eu vou levar o conhecimento que eu sempre tive, que eu sempre trouxe comigo, as minhas conquistas. Questões 239 e 240. Conhecem os espíritos
o princípio das coisas? A duração, ou seja, o tempo, os espíritos a compreendem como nós? Os espíritos, eles compreendem o tempo como nós compreendemos? Eles respondem: conhecem o princípio das coisas conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens, aquilo que nós já havíamos comentado anteriormente. Não compreendem a duração, ou seja, o tempo como nós. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Bom, o tempo terreno, ele tem como base que é o movimento solar, é dia, é noite, daí que nós começamos a dividir, né, em horas, né, uma convenção humana necessária, evidente, para as nossas relações, para os nossos afazeres. Nós medimos, organizamos e interpretamos, embora a experiência da passagem do tempo e a realidade física, né, da mudança existam independente de nós. Então, mesmo que eu não tivesse uma medida lá nos primórdios, quando não tinha hora, não tinha essa divisão de tempo, a realidade física acontecia comigo. Eu crescia, eu envelhecia, então eu sabia que acontecia alguma coisa, que existia um início, né, um meio e um fim das coisas. Eu acabei envelhecendo e morrendo. Então eu tinha essa percepção da passagem do tempo. O tempo passava, nós temos essa percepção. Mas essa separação em horas, em minutos, em dias, isso tudo são convenções que nós convencionamos para facilitar as nossas tarefas. Bom, livre, né, dessas convenções, quando eu vou para a pátria espiritual, o espírito ele não tem mais necessidade, né, de controlar o tempo da maneira que nós controlamos aqui na Terra. As necessidades espirituais são outras. E o que importa é o equilíbrio do espírito. O espírito está equilibrado e ele vai obter esse equilíbrio à medida que ele se eleve. Então, isso é o que importa. O espírito imortal criado por Deus, o que significa um século para quem é imortal, para quem tem aí essa jornada toda? Nada. Então, o tempo ele é relativo, né, para o espírito. Né? Nós podemos dizer, substituir tempo por tarefas. Né? Eu tive uma tarefa na Terra, o que não importa o tempo. Se eu tenho uma tarefa, olha, eu tenho que reencarnar e eu tenho que expiar algumas faltas que eu cometi. O tempo ele vai ser relativo ao cumprimento dessa tarefa. Eu posso cumprir essa tarefa em 20 anos, então eu só tenho necessidade de estar encarnado aqui em 20 anos do tempo terreno. Ou eu posso levar 50, 60, não importa. O que vai importar para o espírito é, no final da prova, saber se eu obtive êxito ou não, se eu me equilibrei ou não. Então, o tempo é uma medida relativa para nós aqui na Terra, quando estamos, evidentemente, encarnados. Questões 241, 242 e 243. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Como têm conhecimento do passado? E esse conhecimento é ilimitado? E o futuro, os espíritos o conhecem? Os que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Como é que o espírito ele vê o presente, ele conhece o passado, ele pode ver o futuro? Aqueles que alcançaram a perfeição absoluta, eles têm conhecimento completo do futuro?
E os bons espíritos responderam: do presente fazem mais exata ideia das coisas. Eles veem o que não vemos, mas também isso depende da elevação deles. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela própria criação. Quanto ao futuro, depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem. Porém, nem sempre lhes é permitido revelá-lo. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e aprende, num golpe de vista, suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele, ou seja, em Deus. Conhecimento completo só Deus, que é soberano Senhor, e ninguém o pode igualar. Ora, a percepção, ela sempre vai mudar, essa percepção de futuro, de presente, de passado, conforme a elevação do espírito. O passado, presente e futuro são para o espírito experiências, que fazem parte da sua jornada evolutiva. Ora, nós somos alunos na grande escola da vida. Então, eu posso me lembrar da matéria que eu estudei, da prova que eu fiz no ano passado, mas eu não posso saber qual a matéria que vai cair no ano que vem, quais são as questões da prova final do ano que vem. Eu não posso, porque eu estou estudando. Então, o professor ele não vai revelar para você aquilo que você ainda não tem condições de compreender, porque você não estudou a matéria e você não aprenderia. Para aprender, se você sabe antecipadamente o resultado das provas, você não precisa estudar, você vai lá, marca, mas você não aprendeu, você não vivenciou. Então, nós estamos aqui vivenciando. Quando nós passarmos dessa etapa de sermos espíritos puros, aquilo que ele falou, eu evoluí. Aí o passado, para mim, é como se fosse presente, porque eu recordo de tudo. Então é como se estivesse acontecendo, eu sei de tudo. O passado, para nós, é aquilo que a gente recorda. Já passou, eu recordei, eu me lembro de alguma coisa, eu não me lembro dos detalhes, mas para o espírito já evoluído, aquilo não tem empecilho. Ele consegue se lembrar como se aquilo tivesse acabado de acontecer. E o futuro, mesmo um espírito superior, ele não pode saber de tudo. Quem sabe de tudo é Deus. Se ele soubesse de tudo, ele seria Deus. Isso não pode. Só quem sabe tudo é Deus. Então ele tem conhecimento, ele pode entrever realmente sobre o que possa acontecer naquele orbe, naquele determinado planeta, mas ele não tem conhecimento completo de tudo, somente Deus. Questão 244. Os espíritos veem a Deus? Quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Então, essa é uma grande dúvida, Se os espíritos eles podem ver Deus, enfim, vamos ver o que os nossos amigos espirituais nos responderam acerca dele transmitir as ordens diretamente a um espírito, ou se ele usa intermediários para isso. Nossos amigos espirituais esclareceram. Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Um espírito inferior não vê a Deus, mas sente a sua soberania.
e quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra. Percebe como por intuição a proibição de fazê-la ou de dizê-la, como acontece também com os encarnados. Porém, sendo mais sutil, a essência dos espíritos podem receber melhor as advertências divinas. Então nós sabemos, nós temos uma intuição, né, quando estamos fazendo alguma coisa errada. Mas quando eu estou liberto do corpo material, mais ainda eu sinto isso, mais ainda eu percebo isso. Para se comunicar diretamente com Deus, é-lhe necessário ser digno. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Então, é uma escala, é uma hierarquia. Né? No modelo divino, que é perfeito, existe uma ordem criada por Deus, que é perfeita. E, por seguinte, vai acontecer uma hierarquia natural daí, dessa ordem advinda daí. O mais evoluído, aquele que mais sabe, aquele que mais tem condições, eles vão auxiliar aqueles que ainda não alcançaram o conhecimento suficiente. Né? É a escola da vida, professor. Eu sou monitor, eu vou auxiliar aqueles coleguinhas ali da sala. Se eu já sou um professor, já posso dar aula. Se eu sou um diretor, fico na direção, planejando no planejamento. É uma hierarquia. Né? Deus não vai ficar ali dando ordens diretamente ou falando com você diretamente. Isso faz parte aí do nosso imaginário, né? da nossa tradição, das religiões. Né? O mais evoluído, ele vai sempre auxiliar aqueles, né, que ainda não alcançaram o conhecimento para interpretar a vontade divina, os desígnios divinos. Mas como a gente traz na consciência as leis divinas, nós, mesmo sendo imperfeitos, nós vamos ter aí uma intuição. Essa intuição ela vai nos dar a diretiva a seguir. Agora eu vou escolher, né? Faz parte do livre-arbítrio, eu vou escolher. Mas eu sei que eu estou fazendo errado. Aquela figura da Bíblia, né, de Caim matando Abel, ele sabe que ele fez uma coisa errada, que ele desagradou a Deus. E depois que ele mata, ele fica ali, né? Mas ele sabe que fez uma coisa errada. Então nós sabemos que fazemos uma coisa errada quando fazemos, porque nós trazemos na consciência as leis divinas. E os espíritos, quando eles são muito evoluídos, eles conseguem se comunicar, interpretar e ver a Deus, né? Porque eles já estão numa outra esfera, num outro patamar, já alcançaram a pureza. Aí sim, eles podem entender, compreender, interpretar a vontade divina com perfeição. Questões 245, 246, 247 e 248. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Precisam da luz para ver? Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Como é que o espírito vê? Ele vê com os olhos físicos, ele precisa da luz para ver, ele consegue ver em dois locais ao mesmo tempo, ou ele precisa se transportar, ele vê as coisas tão distintamente como nós? E os nossos amigos respondem: o espírito não tem circunscrita a visão, ela reside em todo ele. Vêm por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes,
mas esta faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto, várias coisas. Os espíritos veem as coisas mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não possa penetrar. Nada a obscurece. Então, o espírito ele não tem a limitação dos nossos olhos carnais. Então, ele consegue ver através da matéria, por exemplo. Ele consegue ver em vários locais porque o espírito irradia. A visão, a faculdade de ver, de perceber, é inerente ao espírito, é um atributo do espírito. Ele percebe, não com os olhos carnais. Ele percebe como um todo. Todo o espírito percebe. Então ele pode irradiar, ele pode ver várias coisas ao mesmo tempo. Claro que isso vai depender sempre do grau de pureza que esse espírito tenha chegado. Se ele for um espírito como nós ainda aqui, vai ter essa percepção. Nós, quando desencarnarmos, eu vou olhar aqui, vou conseguir ver várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque eu não tenho bagagem para isso ainda. Mas os espíritos superiores, eles conseguem. Se o espírito já é bastante evoluído, ele consegue sim. Porque ele não enxerga pelos olhos carnais, ele consegue ter um panorama mais completo do que a nossa visão, a nossa limitada visão terrena. Ele irradia o pensamento, ele vai poder ver em vários lugares e perceber um conjunto de coisas, como já dissemos, dependendo sempre do grau evolutivo a que esse espírito tenha chegado. Ele não precisa de luz para enxergar, a não ser que as trevas que um espírito se encontre, ele se acha ali por uma expiação, um espírito que está no umbral, que cometeu alguma crimes aqui, ele vai ficar em locais escuros, onde há trevas, e vai realmente se ver, não vai ter dificuldade de perceber as coisas. Mas o espírito de luz, ele pode, nesse mesmo local onde se encontra, nesse mesmo umbral, e não ter nenhum empecilho. Aquele espírito sim está limitado porque ele não progrediu, ele fez alguma coisa errada e está ali, naquele ambiente, como castigo, como uma expiação. Bom, questões 249 e 250. Percebe os sons? A faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver, constituindo elas atributos próprios do espírito. Ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? Ou seja, o espírito ele percebe os sons e essa capacidade de ouvir está em todo ele, o espírito, como está a capacidade de ver, como vimos, que não está limitada aos olhos. E os sons, por exemplo, estão limitados aos ouvidos, ou ele ouve na parte espiritual por ele todo, pelo corpo espiritual dele todo? Enfim, se essas percepções são atribuições próprias do espírito, ele pode, por exemplo, eu não quero escutar determinada coisa, não quero ver determinada coisa, eu posso não querer. Imagina, eu não quero escutar aquele funk que meu vizinho está tocando lá nas últimas. Eu posso simplesmente, eu não quero escutar esse som. Eu não preciso fechar a porta, não preciso me afastar. Simplesmente não quero ouvir. Como é que ocorre isso? Olha que os bons espíritos responderam. Sim, o espírito percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Quando ele está encarnado, tem um corpo carnal e só é limitado pelos órgãos físicos.
O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Olha que beleza! Dizemos isto de um ponto de vista geral, e em particular com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado o que lhes possa ser útil ao seu aperfeiçoamento. Mas eu sou imperfeito, então, de repente, se eu precisar, eu vou ter que escutar lá no plano espiritual coisas e ver coisas que eu não gostaria, né? Porque pode ser útil ao meu aperfeiçoamento. As percepções são inerentes ao ser, que não podem ser destituídas dele, né? Do ser espiritual. Eu tenho essas percepções, eu não posso, eu desencarnei, estou sem o corpo, porque antes de encarnar eu já percebia, eu já escutava, eu já enxergava. Quando encarnados, elas são filtradas, essas percepções, por um corpo denso, por órgãos limitados, materiais. Agora, quando eu regresso, elas são retomadas, e claro, né, essas percepções vão ser sempre relativas ao grau evolutivo que cada um tenha chegado. Questões 251 e 252. São sensíveis à música os espíritos? São sensíveis às magnificências da natureza? Ele responde: espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, a música terrena, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Quando desencarnamos, nós não perdemos a nossa sensibilidade à música, à natureza. Eu continuo gostando de uma boa música, né? Se for o caso, e apreciando uma bela paisagem, só que eu vou ter, como eu já não tenho mais o fio da carne, eu vou ter essas percepções dilatadas, como nós já vimos anteriormente, e nós vamos perceber nuances, detalhes que os nossos sentidos grosseiros não permitem. Nós temos relatos do próprio André Luiz, que, escutando música, você sente a música ela te passa, né, sensações, sentimentos, né, como se houvesse ali, você estivesse interpretando, o teu espírito interpretando uma nota musical, e aquela nota musical ela tem a capacidade de te alegrar, de te entristecer, enfim, de tão sublime. Nós temos os artistas clássicos, como Beethoven, por exemplo, né, que o artista, a música, ela sempre vai passar alguma coisa, e os clássicos, né, com maestria. Então você tem a quinta, por exemplo, de Beethoven, que simula a morte batendo a porta de alguém, naquele tan-tan-tan-tan, e aí aquela luta, o cara tentando se livrar, se desvencilhar, e a morte perseguindo, né? Mas isso aí, um espírito, alguém que encarnado que escute, que não conheça, né, a história por trás dessa música, vai achar, pô, essa música é bacana, mas ele não vai sentir, compreender que aquilo ali é a morte que está batendo na porta de alguém. Quando você escuta a história e faz sentido, fala, então tan-tan-tan-tan é a batida da morte na porta, aí você vê a genialidade do Beethoven. Mas no plano espiritual, você não precisa de historinha daquela música, o porquê daquela música foi criada. Você vai interpretar, é uma linguagem,
né, o teu espírito ele vai assimilar aquela música vai penetrar nele, a música celeste, claro, né? Conforme ele está falando. E com relação à natureza, o espírito ele tem condições de enxergar, de ver nuances que encarnados nós não conseguimos, a beleza dos detalhes. E um espírito que seja muito elevado, conforme ele relatou, ele consegue ver a beleza do conjunto, né? Tirando-se assim os detalhes, as particularidades, coisa que às vezes a gente não consegue ver. Você olha para uma mata, né, de um avião, por exemplo, você vê aquele verde ali, legal, bonito, mas você não consegue ver os detalhes, né? Você não consegue perceber tudo. E é uma coisa bonita, né? Mas um espírito elevado ele consegue ver, né, num plano só, num nível só, ele consegue enxergar ali, né, a beleza que existe naquele conjunto, conforme ele falou, pode ser apagando-se assim as particularidades, os detalhes. É tudo um conjunto, ele consegue ver toda a beleza, toda a harmonia existente ali, né? Nós olhamos lá do avião, né, a paisagem aérea, você consegue ver aquele verde, interessante, mas um espírito que seja elevado, ele consegue ver toda a beleza, toda a pujança, toda a vida que existe naquele conjunto. Questões 253 e 254. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? E eles os conhecem, porque os sofreram, ou seja, as nossas necessidades, os nossos sofrimentos. Porém, materialmente, como vós outros, são espíritos. Não podem sentir fadiga, como a entendeis. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal, como vós, pois que não possuem órgãos, cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Então o espírito não tem necessidade de repouso, ele não tem órgãos materiais, né? Não estou com as pernas cansadas, o meu coração não precisa ficar bombeando sangue, eu não preciso encher meu ar de pulmões para levar oxigênio, enfim, não tem necessidade de repouso. Eu não sinto fadiga. Aí os espíritos eles nos alertam. Mas isso guarda relação com a inferioridade do espírito, né? Existem espíritos que são inferiores, que devido, né, à sua própria materialidade que eles ainda carregam, ao retornar à vida espiritual podem experimentar cansaço, sensação de fome, de sede. Mas aí aquela história, conforme ele vai caminhando, conforme vai se equilibrando, pouco a pouco ele vai se ambientando àquela nova realidade e vai entendendo que não precisa se alimentar, o corpo dele não precisa mais de se alimentar conforme aqui na Terra, né? Ele não sente mais sede, ele não vai sentir cansaço, né? O descanso dele, conforme ele falou, ele não está numa determinada atividade. Então quando ele não está fazendo alguma coisa, né, ele pode estar num processo aí de intelectualidade, ele pode estar estudando, ele pode estar contemplando, né, pensando, e esse é o repouso do espírito, né, jamais adiantado. Agora, tem espíritos inferiores que sentem mesmo cansaço e precisam refazer, né, as suas forças, porque eles vão sentir isso. Né? No nosso lar, André Luiz, quando chegou, ele se alimentava, ele precisava tomar aquele caldinho, porque ele ainda sentia essas necessidades, né? Ainda sentia sede, ainda sentia fome, ele se cansava, né? Quando ele estava lá ajudando, lá nas câmaras,
ele sentia necessidade de repouso, ele repousava, porque ele sentia realmente um cansaço, né? Porque o seu espírito ainda estava carregado ainda de materialidade, leva um tempo, né? O perispírito para se desfazer, né? Dessa matéria toda que carregamos, né? Então, mas enfim, já mais adiantado, ele não tinha mais necessidade de se alimentar, nem de descansar, enfim, nem sentia sede. E chegamos às questões finais, 255 e 256. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é esse sofrimento? Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? E os nossos amigos respondem: o espírito sofre as angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então, o que dói quando nós desencarnamos não são os sofrimentos físicos, é o sofrimento moral que dói muito mais. A impressão de frio e calor é reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Conforme dissemos, né, uma vez que esse equilíbrio deixe o espírito de sentir essas impressões. Então, um espírito que ele seja imperfeito, quando chega no plano espiritual, o perispírito dele ainda está denso, está carregado ainda de impressões materiais. Então ele vai ter as sensações, sim. Né? Ele vai imaginar, né, como ele sofre os padecimentos morais, ele ainda tem aquela carga mental ainda em desequilíbrio, ele vai imaginar, ele vai ter as sensações de estar sentindo frio, de sentir calor. Se ele se reconhece perto de fogo, ele vai sentir um calor. Se ele se reconhece perto de um local frio, ele vai sentir frio, porque são reminiscências, né? Que ele traz ainda do plano material, né? E para ele vai ser tão aflitiva quanto a própria realidade, né? Mas, enfim, não é um sofrimento real, né? Mas como ele não pode se expressar, ele não consegue entender, para ele aquilo é fome, para ele aquilo é frio, mas na realidade ele está ali sofrendo porque ele é muito ligado ainda à matéria e sente essas viciações que durante tanto tempo, né, moldaram o seu comportamento, a sua casa mental. Bom, meus amigos, nós chegamos então ao fim, né, do estudo de hoje, com relação às percepções, né, o que acontece quando nós desencarnamos, como nós percebemos, como nós sentimos, como somos sensíveis à música, aos sons. É isso. Possamos refletir sobre tudo isso, possamos entender que nós somos o resultado das nossas escolhas sempre. Que a luz, a paz, o amor de Jesus de Nazaré possa sempre nos guiar, nos mostrar o caminho a seguir. Que a luz, a paz e o amor permaneçam em nossos corações, agora e sempre. Fiquem com Deus. Graças a Deus.